O obscuro objeto da magnetorrecepção tem o objetivo de abrir um campo especulativo e poético com a possibilidade da inclusão de um novo sentido cognitivo no inventário artístico, a percepção magnética. O ambiente que nos envolve e nos molda é percebido por meio dos sentidos especializados na detecção das forças físicas, a luz, a pressão, as ondas sonoras, os estímulos químicos, etc. O estar no mundo é mediado pela capacidade cognitiva de transformar essas percepções internas e externas em imagens em nosso cérebro, razões pelas quais os artistas elaboram, a partir dos sentidos, formas de estimular nos espectadores reações específicas. Algumas obras convocam a visão, outras a audição, o olfato, o tato, o paladar. Mas o que ocorreria se abríssemos uma fissura em nossa percepção e habilitássemos um sentido não familiar? Nossa hipótese é a possibilidade da capacidade de detectar campos magnéticos ser um sentido humano adormecido, e especulamos sobre as potencialidades e consequências de seu retorno ao nosso repertório cognitivo. Mas primeiro é importante entender do que se trata quando falamos em magnetorrecepção. O planeta Terra gera um campo conhecido como campo geomagnético, que está presente em todos os lugares do globo. Ele surgiu ao mesmo tempo em que a vida no planeta, ou seja, é de se esperar que, de alguma forma, todos os seres vivos sejam sensíveis a esse tipo de campo físico. Atualmente, sabemos que todos os animais com hábitos migratórios usam a informação do campo geomagnético para orientar seus movimentos ou para a localização espacial, através de um mecanismo conhecido como mapa magnético. A magnetorrecepção tem também usos mais específicos, como auxiliar na caça das raposas, ordenar a simetria das colmeias de vespas, alinhar os túneis de cupins e talvez uma série de outras influências sutis e ainda não percebidas. As potências intrínsecas ao magnetismo, sua força obscura aos nossos olhos, têm impressionado e fascinado artistas por sua ampla polissemia simbólica. Artistas como Tunga, Giovanni Anselmo, Gilberto Osório e outros da arte povera, Taques, Francis Alves, Carlos Kraus, Elias Maroso e Io, ressaltam sua invisibilidade, o aspecto holístico, a energia de coesão e a contração metonímica entre o planeta e um sentido específico. A maioria dos trabalhos desses artistas tinha um campo magnético, esse gigantesco manto gerado nas profundezas do planeta, como referencial concreto e simbólico. Realizamos aqui um ponto de inflexão e abordaremos o campo magnético como uma guia para orientação espacial através da magnetorrecepção. Um consenso parece estar se criando de que nós, criaturas gestadas em um útero magnético, que nos protege do espaço inóspito, tenhamos alguma espécie de sensibilidade para localizá-lo. É possível que nosso cérebro, em um nível inconsciente, seja capaz de responder ao campo geomagnético, embora ainda seja misteriosa a sua mecânica, utilidade ou caráter vestigial. Embora um primeiro estudo, publicado nos anos 80, tenha gerado bastante controvérsia, experimentos mais recentes demonstram que os seres humanos são sensíveis aos campos magnéticos através de um mecanismo conhecido como magnetorrecepção dependente de luz. Inspirado por esses estudos, os artistas da IU desenvolveram uma pesquisa que tomou forma por meio de obras em diferentes suportes e desembocou em uma exposição chamada Narrativa de Campo Escuro. Essa é a primeira etapa dessa pesquisa poética que tem como origem o fascínio gerado pela descoberta de experimentos sobre a sensibilidade humana a campos magnéticos e parte em busca de técnicas concretas para despertar esse sentido em nosso aparelho cognitivo.
O projeto inclui uma investigação técnica colaborativa que levou à criação de NCE, dispositivo, uma obra-instrumento de orientação magnética. Ao ser usada próximo ao plexo solar, a peça vibra delicadamente quando o usuário se orienta para o norte magnético, o que proporciona uma experiência sensorial única, permitindo que o público sinta o campo magnético em seu corpo. O que os artistas procuram nesse primeiro estágio da pesquisa é compreender como reagimos ao estímulo dessa prótese de orientação, enquanto buscam aventar procedimentos para efetivamente naturalizar uma percepção magnética em humanos. Posteriormente, deseja-se criar condições fisiológicas para a emergência de uma sensibilidade magnética natural. Talvez essa ocorra por meio de procedimentos ou dispositivos híbridos e sutis, ou com técnicas e exercícios de sensibilização ou ainda outros sistemas conectivos que nos permitam reconhecer sensorialmente o campo magnético. Por enquanto, a magnetorrecepção é apenas uma sombra dos outros sentidos, que escapa de nosso corpo sensível como um fantasma que nos envolve. Mas uma das faces dessa narrativa de campo escuro é uma perspectiva poética, uma investigação sobre a dimensão simbólica e mítica que a hipotética reintrodução desse sentido causaria no imaginário humano, e nesse processo, gestar metáforas e sinestesias capazes de dar concretude a um sentido que é ainda uma ficção. Aí recorre a um proposital anacronismo quando executa 5 desenhos de difícil visibilidade, de grafite e aquarela negra sobre papel negro. Entre seus temas, como ossos de raposas e tartarugas marítimas, evoca uma Vênus paleolítica cuja forma espelhada lembra a percepção inconsciente da existência da força de polos magnéticos. E talvez a sua superlativada forma feminina traga a ideia do manto criador do próprio campo magnético da Terra. Esse desenho central, com formas que evocam a duplicidade de polos em oposição, é também um signo mnemônico de uma época, hipótese da proposição artística, na qual humanos comungariam suas rotas com os campos geomagnéticos. Em um salto de milhares de anos, em uma obra como NCE Sincretismo, é elaborada uma narrativa sobre uma heresia engendrada nas florestas do Médoc, na França do século XVI, de 2 líderes espirituais tocados por uma florada sensibilidade magnética que, por não terem acesso a outros referenciais, interpretam como uma manifestação do Espírito Santo. Outra obra, como NCE Magnetotaxia, evocam dos procedimentos de resposta passiva a campos magnéticos, refletida num simples alinhamento de nanopartículas, da mesma forma que a agulha de uma bússola se alinha com o campo geomagnético, encontrada em organismos microscópicos. Essa obra é um relevo composto por uma centena de ímãs oblongos, acinzentados, e agulhas sobre uma placa metálica. O conjunto é uma estrutura de agregação, instâncias de organização de um sistema e não uma forma fixa. Uma próxima etapa, com um grupo multidisciplinar, envolverá a reflexão sobre que outras espécies de produção artística poderão surgir, uma vez que seja atingido esse novo estado intersubjetivo, abarcando o campo geomagnético e a magnetorrecepção com suas implicações simbólicas. Narrativa de campo escuro se desloca através de uma intuição, essa sensação tão cara aos artistas, na qual a completude de uma obra é antecipada por uma visceral imagem da sua anunciação, de que o espaço, o campo geomagnético e sua dimensão relacional à magnetorrecepção são tanto uma realidade ainda não manifesta, quanto uma ressonância prestes a reverberar todo um universo simbólico. Muito obrigada